Eu entrei e o irmão que estava lá na frente, ele falou assim: eis que o Espírito Santo está me mostrando. Você é atrás, jovem. Deus disse que uma pessoa conhecida fez uma obra de macumba contra a tua vida e contra a vida do teu bebê. Uma mulher numa caminhoneta foi e soltou um despacho na esquina e o meu esposo, até então, fazendo pouco daquilo, ele e outros amigos foram lá e pegaram aquilo que estava lá, né, do despacho, a bebida, os charutos, fumaram, beberam e deram risada e felizes da vida. Só que o meu esposo, de repente, ele foi tomado pelo inimigo, tanto que ele conseguiu derrubar um muro. Gente, ele derrubou um muro. Para um homem derrubar um muro, a mão, essa força tem que ser muito grande. Ali eu vi o inimigo trabalhar e ali eu vi a fúria do inimigo e ele veio e me tomou assim e me pegou com a força e eu pensei, ele vai me matar. Ali eu fui buscar ele, foi um encontro muito emocionante e eu não acreditava, passei a noite toda assim que eu não dormia, eu ficava passando a mão nele para crer que ele realmente estava ali do meu lado. Ele chegou em casa, escondi a chave assim na cabeceira da cama, no canto dele, que ali eu sabia que ela não tinha como pegar, mas eu só não esperava que ela ia fazer o que ela fez. Ali minha filha se jogou do quarto andar. Eu passei o processo mais difícil de toda a minha vida. Ali eu conheci o que é dor de verdade. Ali eu conheci a verdadeira dor, o vale da morte. Ali eu posso dizer para vocês que eu desci no vale da morte e lá eu morri, parte minha junto. Porque neste dia nós acordamos pela manhã, um dia normal, e aí por volta de umas 8h40, 9h, eu escutei os tiros. Ali eu já sabia que era meu esposo. E naquele momento que eu saí para fora, eu falei para minha filha: meu Deus, o que ele fez da vida dele? Ele acabou com a nossa família, ele destruiu tudo. Mas até então meu coração não sabia. Assim, aliás, meu coração sabia, mas eu não sabia de certeza. Eu estava falando uma coisa, afirmando assim pela minha cabeça. Mas eu ainda não queria acreditar. E de repente, assim, eu saí com a minha filha, a gente começou a correr e não tinha ninguém, não tinha movimentação nenhuma. Até que a gente chegou no portão do condomínio. Chegou um rapaz e diz assim: os homens acabaram de matar o teu marido ali embaixo. Eu olhei para ele e eu falei: não, o meu marido não. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado pelo canal Semeando Vidas. Eu me chamo Luciane Aparecida Gonçalves Correia. Hoje eu venho através desse canal abençoado, que através de muitos testemunhos tem edificado a minha fé e acrescentado ainda mais sobre a minha vida. Hoje eu vou contar do meu testemunho, o que eu passei desde quando eu era bebê. Eu nasci num lar de prostituição, num lar que minha mãe morava por lá e, infelizmente, eu meio que fiquei lá até um certo tempo. Eu soube pela minha madrinha, pela filha da minha madrinha, que ela saía, minha mãe biológica, né, ela saía e saía provavelmente com os clientes dela ou coisa do tipo e me deixava sozinha. Então, na época, era casa de assoalho, de madeira e muitas das vezes a minha madrinha escutava o meu choro, então eles iam ver o que estava acontecendo e eu estava caída no chão. Então aí ela pulava a filha dela, que era pouca coisa maior do que eu, pela janela para ir lá me buscar. E aí, segundo ela, ela tinha uma certa dificuldade de me pegar, porque eu era gordinha, meio pesada. Sempre, na maioria das vezes, eu estava com as fraldas toda mijada, com marcas de assoalho no rosto, porque provavelmente já estava algum tempo caída ali, né, chorando, com fome. E isso aconteceu por muitas vezes. Pediram para que ela me doasse, ela não quis. E o tempo foi passando. E assim, eu nunca tive assim aquele amor, aquele afeto de mãe. Eu fui crescendo e eu sempre vi assim ela dando mais atenção para as coisas do mundo, preocupada mais com as outras coisas do que comigo. Até que eu lembro que um pouquinho já maior, lá pelos 4, 5 anos, eu acho, ela engravidou de 2 gêmeas. A minha mãe, ela é uma mulher que ela
é muito desestruturada. Eu não vou pôr o nome dela aqui, porque, assim, para não expor ela. Infelizmente, apesar de eu ter pedido perdão a ela já, minha mãe não gosta de mim e não fala comigo. Então, assim, eu vou falando e com o tempo vocês vão entendendo. Daqui a pouco eu chego lá. E nesse período, eu lembro que nós morávamos num barraquinho, que era de madeira e os fundos com lona dessas de caminhão. E aí o cara que então era o pai das crianças, ele tentava entrar, então ele abria, assim, a casa era com aquelas portas de madeira e umas travinhas que se chamava tramela. Preso por um prego no meio, e aquilo girava, que é tipo uma madeirinha que girava e prendia. Então ele abria um com a faca e ela fechava o outro, e assim elas ficaram, e eu desesperada, né? Passou-se um tempo, ela teve gêmeas, e eu, mesmo pequena, exercendo ali a minha função de um adulto, cuidando, ajudando a cuidar, até que essas meninas completaram 1 ano, e minha mãe doou elas para a madrinha delas. Aí eu ainda não sabia da existência de outras irmãs. Porém, quando eu fui descobrir mais pra frente, eu tinha uma irmã mais velha, da qual ela deixou com o pai, foi criada com o pai, com os irmãos, e uma outra irmã que ela também já tinha doado para uma outra família. Mais pra frente eu vim descobrir que, na verdade, ela tentou me abortar, descobri pelo meu pai biológico, e depois, segundo pela minha mãe de coração, eu fui fruto de uma pulada de cerca deles, no caso, e de um adultério, porque o meu pai era casado. A minha mãe, ela nunca conseguiu ter um homem, um marido dela mesma. Ela sempre roubava o marido das outras. Ela sempre destruía famílias e lares. E eu fui crescendo, vendo e convivendo, até que, um certo ponto, ela roubou o marido da vizinha dos meus avós, que é o pai da minha irmã, que nos damos muito bem, eu e essa minha irmã, até ela vem aceitar Jesus recentemente. Deus trabalhou na vida dela, foram muitos anos orando por ela e ela aceitou Jesus. Mas voltando lá no tempo em que minha mãe fugiu com esse senhor, eles fugiram, ela foi embora e como ele não queria eu fiquei para trás, fiquei com os meus avós, fui criada pelos meus avós, passei muita fome, dificuldades. Lembro-me da minha amiguinha, que era filha deste homem, que às vezes ela ia na casa dela e ela mentia para a mãe que estava com fome, e ela pegava um pão, molhava num molho de carne e trazia para matar minha fome. Nessa época, nós morávamos numa casa que não tinha um banheiro normal, não tinha sanitário, não tinha chuveiro. A minha avó e meu avô, eles viviam como se fosse aquele tempo assim, lá dos bem antigos, na época em que era que era tomado banho em gamela. Não sei se alguém aqui conhece o que é gamela, mas eu vivi esse tempo da gamela, que era uma banheira feita de madeira, para quem não conhece, né, esculpida à mão. E então nós não tínhamos chuveiro, a água era um poço artesiano. Para quem conhece poço, sabe que hoje, na maioria das vezes, eles são com bombas, né? Na época era uma corrente e uma manivela feita à mão, a qual eu ia lá, eu jogava um baldinho, ia até o fundo, trazia, e eu juntava 3 baldes daquele para pegar um baldão enorme para levar para dentro. Claro que isso depois vem as consequências na minha coluna, pelo esforço, pela força que eu fazia, sendo pequena, né? Já tendo que fazer isso. Época que nós lavávamos roupa em tanque, as tábuas eram feitas pelos meus avós, né? Meu avô, ele mesmo fazia a tábua, ele mesmo criava a tábua de lavar roupa. A gente tinha que juntar a água do poço, lavar e... Enfim, nosso banheiro era chamado patente nessa época. Então, assim, nós éramos as únicas pessoas na rua e no bairro que vivia nessas condições, porque as demais casas ao nosso redor eram casas normais, normais. E os meus avós, assim, eles me criaram. Eu passei fome, como eu disse muitas vezes, mas, assim, eles me davam aquilo que eles podiam. Só que muitas vezes eu não tinha roupa para ir para a escola. Eu lembro muito bem da minha avó sempre costurando à mão, assim, as roupas dela. E aí eu usava as roupas dela para poder ir para a escola. Eu lembro-me de uma vez que, inclusive, eu fui com uma saia, pois eu não tinha roupa para ir. Só que eu não tinha nem roupa de baixo e eu, toda constrangida, fiquei o tempo todo, assim, com medo, me reprimindo dentro da sala de aula pela situação, para vocês entenderem o extremo da pobreza. Eu não tinha shampoo, não tinha sabonete, nosso sabão era aquele chamado sabão caseiro de soda. E aos meus 15 anos eu viajei, fui para o litoral, né, de Santa Catarina. Vou evitar falar os nomes, assim, porque são outras pessoas que eu não tenho a permissão para mencionar nomes, né?
Então, mas fui para casa de uns parentes, de um primo meu. Ali com os meus 15 anos, eu tive a minha primeira relação. Tipo, ali foi a minha primeira experiência. Fui iludida, né? Enganada, porque ele disse que me amava, falou que gostava de mim, chegou a pedir aos pais dele que queria namorar comigo e de repente depois eu levei um pé na bunda dele e da família e voltei para casa dos meus avós e ali eu comecei uma saga. Eu ficava um pouco na casa de um pouco na casa de outro. E eu era aquela criança assim que ninguém se importava. Vai tomar banho, vai escovar os dentes. Não tinha ninguém. Às vezes eu via assim os pais chamando os meus amigos, porque naquela época a gente brincava muito na rua, né? E eu ouvi eles chamando: Fulano, vai tomar banho. Fulano, vem tomar um café. E eu pensava: não tenho isso. Ninguém se preocupa comigo, ninguém se preocupa em me chamar. Ninguém manda eu tomar banho, eu tomo se eu quero. Eu tomava banho se eu queria. Eu fazia alguma coisa se eu queria. Eu dormia no colchão de palha, um lençol todo rasgado, todo sujo. E depois de passar por esse processo ali, dos 15 anos, que eu tive essa primeira experiência e que foi horrível para mim. Então eu voltei, aí eu comecei a andar de casas em casas, na casa de uma tia, na casa de outra, um pouco dos meus avós, para lá e para cá. Até que eu voltei pro litoral novamente, e aí eu tive uma experiência muito ruim e traumática para mim, que essa experiência muitos que me conhecem não sabem e vão ficar sabendo através do testemunho de hoje, porque isso é para acrescentar ainda mais do que Deus fez, de onde Deus me tirou, aquilo que eu me tornei, aquilo que eu fiz. Então, ainda nos meus 15 anos, eu voltei para o litoral, para a casa de uma prima minha que estava morando com o pai. Esse pai, ele era meu tio, mas, no caso, não tio de sangue, porque ele era casado com a minha tia. Minha tia, sim, a mãe da minha prima era a minha tia verdadeira. Ele não era meu tio de verdade. Aí eu me lembro que nessa casa havia 2 quartos, então no começo, assim, na minha inocência, eu fui pra lá, ajudava a minha prima, a gente limpava a casa do nosso jeito, fazia as coisas do nosso jeito e tava tudo certo. Mas chegou uma fase em que esse meu tio começou a me assediar. E aí aquilo começou a me incomodar e me dar um certo medo, porque eu já havia passado isso antes, lá atrás, nos meus 7 anos. Eu lembro, eu esqueci até de falar isso, né? Pulei essa parte, mas eu vou comentá-la agora. Que nos meus 7 anos eu sofri um assédio e um abuso, de certa forma, porque eu lembro perfeitamente que a minha tia estava trabalhando e o marido dela estava em casa. E ele me chamou, mandou tirar minha roupa de baixo. E ali ele começou a passar suas partes em mim. Então, eu assustada, com medo, eu não tinha reação, eu não falei para ninguém. Muitos da minha família hoje não sabem ainda, porque a minha família era aquele tipo assim, que eles eram mais a favor de defender outra pessoa e achar que eu seria capaz de eu fazer aquilo por querer, do que eu estar sofrendo um abuso. Então eu já tinha esse trauma na minha vida. E quando esse meu tio, lá nos meus 15 anos, começou a me assediar, eu comecei a ter um certo temor e um terror dentro de mim ao mesmo tempo. Então eu comecei a dormir no outro quarto e eu trancava a porta. E ele sempre ia lá e batia e falava assim: abre aqui, eu só quero falar contigo. Mas eu tinha muito medo, eu falava que não. Aí ele falou assim: não vou fazer nada contigo, eu não vou te fazer nada, eu não vou te fazer mal. Aí eu ficava com aquele medo, aquele receio. Às vezes eu abria e ali ele me assediava. E assim foram se passando semanas, dias. E aí eu falei pra ele assim: eu vou contar pra minha prima, no caso. Daí ele falou assim: tola, acho que ela nem sabe de nada, nem ela vai achar que tava inventando coisa. Até que um dia, eu na inocência achei um preservativo e nem sabia o que era isso. Peguei e eu falei assim: o que é isso? Aí ele falou assim: isso é pra usar contigo. E aquilo assim, naquela hora assim, eu senti um terror dentro de mim, assim, eu pensei que eu não tinha pra onde correr. Não tinha celular naquela época pra fazer ligação, apenas de orelhão, meus avós eram pobres, eu não tinha com quem contar. E esse tempo foi se passando e esse meu tio acabou, de certa forma, me convencendo que aquilo era normal. E passou, de certa forma, a me comprar com coisas das quais eu comecei, de certa forma, a ceder. Mas para mim, aquilo assim, no meu corpo eu sentia nojo. Eu tinha nojo de mim mesma, nojo daquilo. Mas quando a minha família soube,
Eu esperava que alguém me entendesse ou que alguém pelo menos tentasse me entender, mas não, eu sofri muitos ataques da minha família, como se a errada da história fosse eu, como se o meu estilo, no caso, fosse certo e a errada fosse eu, como se eu estivesse fazendo algo errado e ele não. Tanto que ele foi dormir na casa da minha avó e do meu avô e me botou para dormir com ele. Os meus avós consentiram aquilo, mas me rebaixando, me humilhando. E no outro dia eles começaram a falar mal de mim para todo mundo da família. Então, assim, aquilo, eu virei um motivo, tipo, de pessoa nojenta para eles, pessoa idiota. Assim, a pior pessoa do mundo, como se fosse uma imunda. E nisso eu conheci umas amigas, comecei a sair, comecei a conhecer outras coisas, comecei a vender meu corpo, às vezes por dinheiro, por necessidade. Mas até aí era coisa assim que raramente acontecia. Aos meus 16 anos, aí eu nunca pude morar com a minha mãe, então, porque o meu padrasto nunca me aceitou, né? O que é o pai da minha irmã. E, como eu disse, a minha mãe ela nunca arrumou homem pra ela sempre roubou o marido dos outros. E esse foi o penúltimo marido que ela roubou, né? Porque ainda depois dele vem outro. Então, eu já estava uma mocinha, com um corpo formado, bonita. E aí ele começou a me assediar também. E eu lembro que quando eu ia no centro, quando chegava no centro, ele pegava na minha mão. E eu ficava com vergonha, mas eu não tinha reação. Eu me sentia assim, presa, não sei explicar para vocês. E ele fazia uns gestos na minha mão que eu não sabia, eu não entendia o que era aquilo para mim. Para mim não tinha um significado, assim. Eu era muito ainda leiga dentro de mim, assim, de certa forma. Depois, com o passado, algumas pessoas vieram me falar o que significava aquele gesto. E aí eu fiquei com muita vergonha de mim mesma. Mas se mais uma vez eu viesse a falar para minha mãe, quem não prestava era eu, porque ela me chamava de vários nomes. Ela dizia que eu era uma vaga, assim, aquelas palavras assim, sabe? Ela me amaldiçoava com palavras, tanto que uma vez esse meu padrasto aprontou ele roubou uma roupa dela, jogou na famosa patente e disse que eu tinha roubado, mas eu nem sabia do que se tratava e ela quis me bater com um pau que segurava assim as travas da janela. E eu simplesmente só segurei para me defender. E eu lembro até hoje que ela falou para mim assim: "Você é o demônio. Nem o diabo pode com você, menina. Você é o Satanás em pessoa. Você é um Satanás, todo mundo te odeia. Você é a rejeição da família. Você é a vergonha. Você é nojenta." E aquelas palavras assim feriram muito meu coração. Eu não tinha levantado a mão para bater nela. Eu apenas segurei para não apanhar. Mas na mente dela, assim, eu estava confrontando ela. E aquelas palavras assim vieram como setas inflamáveis no meu coração. E isso fez com que eu fosse morar com o meu pai, que até então eu nunca tinha tido um contato muito com o meu pai. E ali eu conheci, então, morando com meu pai, em alguns meses eu conheci o meu primeiro esposo, pai dos meus filhos. Até aí a gente não sabia o que era Deus, porque até então eu nunca tinha entrado em uma igreja ou buscado Deus. Eu só questionava por que eu tinha nascido e por que não me doaram, porque eu não fui adotada por uma outra família, porque talvez para mim, se naquele momento eu tivesse sido adotada por outra família, eu seria feliz, talvez eu teria uma família que me amasse, um lar que me desse o conforto, as coisas que eu necessitava, e eu não tive. Então, morando com meu pai, eu conheci o meu esposo, a gente em poucos meses se juntou e fomos para o Paraná, cidade de Curitiba. E lá eu constituí uma família. Tive meu primeiro filho e a nossa segunda filha lá. Só que como nem tudo é flores, eu tive uma gestação tranquila do meu primeiro filho, aí vem a minha primeira experiência com Deus. Aí foi a primeira vez que Deus falou comigo, mas ainda não foi aí que Deus começou a trabalhar em mim. A minha gestação estava boa até o fim. Quando chegando no final da gestação, o médico falou que eu estava com problemas e que a possibilidade de eu viver era muito pouca, nem tanto eu quanto o bebê, tanto que ele faria uma cesárea para que para mim ter o bebê e não iria cobrar porque as chances de eu sobreviver eram tão poucas que ele iria fazer de graça.
Então, eu ouvindo aquilo, ele falou assim, a minha cunhada tentou intervir, pedir para falar sozinho com ele, ele disse assim, não deixa, ela precisa saber e decidir como ela quer viver os últimos dias da vida dela. E eu lembro que eu saí daquele consultório chorando muito, desesperado, olhando assim as crianças nos parquinhos e perguntando, Deus, é o meu sonho ter um filho. Eu sempre quis, e era um menino que eu queria. Deus, se tu existe, não deixa eu morrer sem antes ver ele. Me leva, mas não leva ele. Deixa ele viver. O pai dele vai saber criar ele. Senhor, mas antes disso eu só te peço uma coisa. Me deixa ver o rostinho dele. E aí eu fui, voltei para casa. Aí eu fazia um cursinho de gestante que tinha lá, que a gente fazia enxovalzinho para gestante. E um dia eu passei na frente de uma igreja e eu não lembro o nome da igreja, para falar a verdade. Mas eu lembro que estava tendo um culto. E eu entrei dentro daquela igreja. Eu entrei e o irmão que estava lá na frente, ele falou assim, eis que o Espírito Santo está me mostrando. Você é atrás, jovem. Deus disse que uma pessoa conhecida fez uma obra de macumba contra a tua vida e contra a vida do teu bebê. E ele deu as características e realmente eu sabia quem era, sabia de quem se tratava. E realmente ali foi um processo assim que eu quase morri para ter o meu filho. Eu apaguei na hora que ele nasceu, eu não vi ele nascer. Quando eu tive esse processo de apagão, foi a minha primeira experiência, que eu lembro de estar assim num jardim. Era um jardim bonito. Mas eu não vi assim nada de assim tão exuberante, porque para mim parecia um jardim normal. Mas quando eu olhei para frente tinha uma ponte e do outro lado tinha uma mão com uma luz muito forte. Eu não via rosto, eu não conseguia ver o corpo, eu só via uma mão estendida. E quando eu cheguei na beira dessa ponte, essa mão que estava estendida para mim assim, falou assim, volte, volte. E quando essa mão falou isso para mim, era uma mão grande, muito grande assim, e era uma luz muito forte que eu não conseguia ver o rosto, o corpo assim, mas era um ser grande. E eu acordei e eu não lembrava de onde eu estava, não lembrava o que eu estava fazendo ali. De repente eles colocaram meu filho do meu lado e até teve uma situação assim engraçada, porque eu sempre na minha inocência, né, eu olhei assim, meu filho fez muita força para nascer. Na época, nos dias de hoje, eu poderia até dizer que eu sofri a tal violência obstétrica, né? E eu poderia ter processá-los na época, se hoje tivesse a lei e essa experiência que eu tenho hoje. Então, eles botaram meu filho ali, como eu não vi ele nascer, eu olhei aquela criança toda inchada, eu falei assim, isso aí não é meu filho, é filho de japonês, porque olha o olho bem pequenininho. E os médicos olharam pra mim e riram, e falaram assim, bom mãe, isso aí é só você que sabe, né? Mas ele é teu filho assim, ele sai de dentro da tua barriguinha. E aí, quando eles colocaram ele perto de mim, assim, ele parou de chorar. Aí eu olhei pro rosto dele, assim, e eu lembro que tudo girava à minha volta. E aí eu comecei a olhar para aquele rostinho pequeno ali, eu falei assim, Deus, eu não morri. E nem meu filho. Nós estamos vivos. Mas o médico tinha o diagnóstico que nós não iríamos viver. E o diagnóstico médico é que o meu filho tinha 32 centímetros pelas ultrassons que eu tenho guardado até hoje. Esse é um testemunho que eu falo pro meu filho que ele tem que contar para os filhos dele, para as gerações dele. Tá guardado em um canto, eu até deveria ter pegado para mostrar para vocês. Que eu guardo até hoje. Eu tenho umas ecografias da época, cartãozinho de gestante dele e tudo, então ali constava que ele tinha 32 centímetros, mas, porém, essa criança nasceu com 50 centímetros, 3,3 kg. Para uma criança que não iria sobreviver, ali eu vi o primeiro agir de Deus. Aí depois veio minha segunda filha, ali eu passei um outro processo, porque o meu esposo, ele bebia de vez em quando. Eu lembro que quando ia um crente na nossa porta, ele fazia questão de ignorar, então a gente meio que ignorava. Eu lembro que foram umas pessoas lá evangelizar ele com um litro de velho barreiro do lado, bebendo, e eles lá pregando, e eu meio que com vergonha, mas também não dei muita bola para aquilo, né? Enfim, aí foi, ainda a gente ficou um pouco na católica, fazendo aquelas procissões e novenas e tal. E ali começou um problema no meu casamento. Ali eu comecei a ter problemas na gestação da minha segunda filha, porque ali eu tive muitos problemas de saúde, eu já não tinha mais força para parar de pé, eu não podia andar, porque ao andar eu podia abortá-la espontaneamente, porque eu já tinha os 4 centímetros de dilatação, que é o início do parto, né? O início, para quem sabe, para quem conhece, é o início, que começa já, né? Ali a situação do parto. Então,
eu tinha me deu uma infecção na urina que foi para o sangue. Então, assim, eu já não comia mais, eu já não tinha forças, eu só vomitava sangue, ali meus órgãos por dentro já estavam ficando atritos, machucados, com feridas de tanto forçar, né, e não ter o que pôr para fora. E eu fui para no hospital, e ali eu vi assim que o meu esposo não se importava muito comigo. Até que um dia choveu muito, e depois que eu voltei do hospital, eu lembro que teve uma chuva muito forte e começou a molhar as coisas dentro de casa. Eu não tinha ninguém para me ajudar e eu estava sozinha. E ele estava bebendo com o vizinho do lado. E eu lembro que eu fui questionar ele e ali ele me bateu a primeira vez. Esse homem hoje é um homem de Deus, é uma pessoa incrível, é um pai maravilhoso, é um homem abençoado por Deus. Hoje nos damos muito bem, temos uma amizade e um carinho muito bem, mas nessa época ele fez isso. Porque eu questionei, eu disse que em vez de estar comigo, ele estava lá, que eles pareciam um casal de gays, né? Eu cheguei a mencionar isso e por isso eu levei um tapa na cara. Passado esse tempo, esse vizinho começou a ter mais cuidado comigo, tipo, me tratar melhor do que o meu próprio esposo. E eu passei a gostar desse vizinho. Então, nesse desespero, nesse atrito todo, a gente saiu, meu esposo, para não me perder, nós saímos de lá. Saímos de lá e fomos para outra cidade. Só que aí começamos a conhecer Deus. Nós fomos morar numa cidade pequena, bem pequenininha. Ali eu tinha meus 2 filhos pequenos. E eu comecei a ser evangelizada por uma moça que foi fazer minha unha e começou a me evangelizar. E ela começou a falar do amor de Deus, dos planos de Deus, e eu lembrava de todo o meu passado, de tudo aquilo que eu tinha passado lá atrás, de todas as feridas que eu passei durante a vida toda, dos maus cuidados, dos maus tratos. Inclusive, eu pulei uma parte da minha infância, de ainda quando eu era bebê, que aos 8 meses de idade, minha mãe permitiu que um homem, pai da minha irmã mais velha, se aproximasse de mim e derrubasse uma arma em cima da minha cabeça. Ali, creio que já foi a mão de Deus me guardando, porque se não fosse por Deus eu não estaria aqui hoje, com certeza. E esse processo todo ali, então, essa mulher evangelizando a gente, eu resolvi ir na igreja. Aí eu fui, chamei meu esposo e ali nós fomos e começamos a frequentar. Começamos a frequentar a igreja. E aí a gente começou a se firmar com Deus. E aí eu fui indo, fui buscando, fui gostando, fui aprendendo assim as coisas de Deus, mas ainda com um pé lá no mundo. Um pé na igreja e um pé um pouco lá no mundo. Que ainda as coisas do mundo às vezes ainda dava aquela balançada. Aí, num certo momento, eu me firmei verdadeiramente, porém, eu fui trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, ali eu me perdi. Ali eu conquistei a minha primeira moto, a minha primeira conquista da minha vida, assim, conquista de verdade, foi aos meus 25 anos e foi uma moto. Através do meu trabalho, porém, através do meu trabalho eu comecei a conhecer muitas meninas, eu vi que essas meninas se divertiam, que elas saíam, que elas iam para os lugares. E eu sempre fui aquela menina que sempre fui presa, que eu não tinha ninguém. Mas, de certa forma, eu também ficava naquele meu mundo. Então, eu comecei a me desviar e não querer participar daquele mundo da igreja. Eu comecei a me atrair pelas coisas do mundo, até gostar de um menino que era mais novo do que eu, comecei a gostar, ao ponto de perder, assim, a sensatez. Aí, passado um tempo, a gente veio embora. Até porque o dono do apartamento onde a gente morava também era um homem que também me assediava, que ele queria, de certa forma, me comprar para ficar no apartamento. E isso eu nunca tinha contado para o meu esposo até então, porque ali, se eu contasse, eu saberia que ia dar uma confusão muito grande. Fomos para o litoral, onde eu já havia morado antes. E lá a gente começou a congregar numa igreja. E lá a gente começou realmente a se firmar, nos casamos, e então Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a sair, pregar o evangelho em outras igrejas, a convite de outras congregações. Ali então nós congregávamos e éramos membros da Assembleia de Deus. E então assim a gente começou a fazer a obra de Deus, aí mudamos de bairro e fomos transferidos de igreja para outra igreja, porque ali já ficaria longe para nós. Então nós fomos para essa outra igreja, Deus nos abençoou muito nessa outra igreja e hoje eu sinto muita falta daquele tempo, daquela época. Porém, a gente fazia a obra de Deus,
Nós somos líder de jovens, nós éramos professores e eu estava também à frente da tesouraria, do caixa das ofertas da escola bíblica dominical. Além de dar aula, eu ainda cuidava desse setor, fazia chamadas, né, e tal, e cuidava da parte ali financeira. Fazia parte também do círculo de oração. Então a gente era bem ativos na igreja. Até que eu fui trabalhar na Avan, que é uma loja muito grande. Ali Deus me abençoou por um tempo e eu ainda firme com Deus, tudo. Só que eu tive que sair por conta da minha filha, porque não tinha com quem deixar minha filha. Aí a minha filha cresceu um pouquinho mais, passou um tempo, eu comecei a ir para academia, por conta de uma outra amiga que acabou não indo mais, mas eu fui e fiquei. Então ali na academia eu comecei a treinar e com o tempo a dona me chamou para vir trabalhar na academia, onde ali eu fazia a parte administrativa, eu tinha as chaves, eu fechava e eu abria. E esse período da academia, nesse período eu fui me desfiando. Até aí eu era muito usada por Deus. Deus sempre me usou muito. Deus me deu o dom da revelação. Deus me deu o dom de profecia. Deus me deu vários dons. Na época eu fazia vídeos para as crianças, no qual nós tínhamos ganhado em segundo lugar no estado todo. Não foi em primeiro porque apareceu a voz de um adulto. Ainda a esposa do pastor veio e falou para mim assim: achei errado que a irmã não deu créditos para você, que foi você que fez tudo, você criou, você fez, né? Quando tinha coisas assim, eu era muito criativa, eu criei um esmilinguido com uma garrafa PET, eu fazia as coisas com a Bíblia na mão, então eu criava coisas, a gente fazia coreografia, então Deus me abençoou de tal forma que Deus me deu vários dons. Tem pessoas que Deus contempla com 1, 2 dons, e eu fui contemplada com quase todos. Deus me deu o dom da pregação, Deus me deu o dom de orar, de revelar, de ver e repreender coisas. O único dom que eu nunca tive muito foi o de louvar, porque a minha voz realmente não era uma voz assim boa e bonita para louvar, mas eu louvava a Deus pelo meu coração e pela minha adoração a Ele. Então eu sentia a presença do Espírito Santo e eu via as pessoas chorando, porque quando eu estava louvando, eu não estava louvando para as pessoas, eu estava adorando a Deus. E aquilo me enchia de alegria dentro de mim, assim, no meu coração. Eu sempre falava assim: Deus, me dá uma voz bonita. Eu quero ter uma voz bonita. Porém, Deus não me deu. A voz é a mesma, continua a mesma. Mas ali Deus trabalhava. Deus operava grandemente, porque a gente não parava em casa, a gente vivia nas casas, a gente não tinha tempo. Eu ganhei minha bebê, eu não tive tempo nem de resguardo, porque o povo chamava a gente até de madrugada para ir nas casas orar, e eles nos chamavam de pastores, como se a gente fosse pastores. Porém, o nosso pastor da igreja mesmo, ele não morava no bairro, então não tinha como ele vir fazer. Então a gente era chamado. E nessa época que eu entrei na academia, que fui me desviando, eu não posso ocupar a igreja em si, mas infelizmente às vezes tem muitos de dentro da igreja que machucam mais a gente do que aqueles que estão lá fora. E por conta de um casal em si, de uma moça em si, que eu não quero falar o nome, ela me magoou muito. Ela disse que eu cobrava para fazer revelações, que a minha casa era casa de revelações. Me acusou numa época de levar os jovens numa outra igreja, que eu não havia feito isso, não era verdade. Então essa pessoa passou a me acusar, a fazer acusações. Infelizmente ela se deixou ser levada pelo inimigo e aquilo feriu meu coração. E eu com o coração ferido, eu lembro até hoje que o meu pastor ainda fez eu cear contra a minha vontade e eu não queria. Porque eu sabia que se eu ceasse naquele dia eu estaria ceando e pecando contra Deus, porque o meu coração estava magoado. Mas o meu pastor me fez cear e ainda pedir perdão para ela e ela perdão para mim. Porém, aquele perdão não foi verdadeiro. E eu pequei naquele dia porque eu sei com o meu coração ferido. E desde então eu comecei a me distanciar mais das coisas de Deus. E dentro da academia, eu comecei a conhecer pessoas. Conheci uma menina nova, muito bonita, que ela falava de um mundo que parecia tão legal, um mundo que parecia tão bonito, das coisas que ela vivia. Ela sempre chegava contando, sempre alegre, feliz, contando as coisas que ela fazia, que ela vivia. E eu fiquei assim impressionada com aquele mundo. E ali eu comecei a querer sair com aquela menina. Conheci aquele mundo que ela vivia. E aí eu comecei. E ali eu me separei do meu esposo. Eu disse que eu não o amava mais e a partir daquele momento eu não queria mais estar com ele. Então eu comecei a conhecer outros rapazes, comecei a gostar de uma outra pessoa. E ali eu, infelizmente, caí na prostituição.
Eu passei a ser acompanhante de pessoas, empresários, pessoas muito bem-sucedidas da região ali, ia em restaurantes caríssimos, em lugares caríssimos. Então eu tinha que sempre estar bem vestida, com roupas muito bem vestidas à altura, para estar acompanhando aquela pessoa. E infelizmente isso durou um tempo, até que eu conheci o meu falecido esposo. E aí eu vou chegar na parte mais difícil da minha história, do meu testemunho. Aí eu vou chegar na parte mais difícil e mais dolorosa. Quando eu conheci o meu esposo, eu estava nesse mundo. Eu saía, eu dançava numas casas de show, eu dançava por dinheiro, eu fazia dança do ventre, eu fazia danças para ganhar dinheiro e ostentar aquela minha vida de luxo para poder acompanhar os executivos. Então eu andava bem vestida, eu andava bem arrumada, com perfumes caros, com coleções de perfumes, com bastante coisa, com bastante dinheiro. E conheci primeiro a família do meu falecido esposo, conheci primeiro a minha sogra, o meu sogro e o meu cunhado. Aí depois eu vim conhecer ele. Ele teve um passado, gente. Ele teve um passado, mas esse passado ficou para trás. E ele me conheceu, pediu pro irmão dele que ele queria conhecer alguém. O irmão dele, na época, passou o SMN, Messenger, eu acho que era, tempo do Orkut ainda. E ele falava comigo, mas eu respondia todo mundo, e menos ele, assim, porque eu não estava interessada naquele rapaz. Mas ele foi muito insistente, que ele me ligou de vários números, até que ele me ligou de um outro DDD, então eu atendi. E ele insistindo para mim descer e conhecer ele. E aí eu desci toda arrumadona, daí ele falou assim, vamos dar uma volta? Aí eu falei assim, não, mas aí pra dar volta não dá pra me dar volta assim do jeito que eu tô, vou em casa, vou trocar de roupa de novo. Aí ele falou assim, não, mas se você for, você não vai voltar, então eu vou contigo até lá. Eu disse, não precisa você ir. Mas eu não estava interessada nele. Então, ele foi até uma altura e ficou me esperando, eu fui lá, botei uma leg, uma blusinha curtinha, um tênis, e fomos dar uma volta. E desde então esse rapaz começou a ir todos os dias na academia, no horário de fechar a academia, ele ia me buscar. Uma semana ele estava lá com a aliança, dizendo que queria noivar comigo. E eu olhei para ele assim, ironicamente, você está brincando comigo. Isso não existe. Não existe amor à primeira vista. Você não pode me amar desse jeito. Isso é brincadeira. E eu não quero brincadeira, eu quero curtir a minha vida. Todo aquele tempo que eu tinha passado lá dentro da igreja, eu queria recuperar lá fora. Então eu não queria me prender a ninguém. E aí ele começou a ser insistente. Ele me venceu pelo cansaço, até que chegou um momento que ele me convenceu a gente a achar uma casa, dizendo que a gente poderia morar juntos e cada um seguir sua vida. Aí eu falei pra ele assim, isso não vai dar certo. Ele falou assim, não vai sim. Então a gente foi fazer essa aventura. E eu deixei tudo para trás, né? Meus filhos mais velhos quiseram ficar com o pai e a minha pequena eu trouxe comigo, que na época tinha 2 aninhos e pouco. Então eu levei ela comigo, a gente tinha só um colchão, um micro-ondas e uma geladeira. Ali nós começamos a nossa vida. E eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com a minha amiga, porque até então era para cada um viver sua vida, nós saímos dividir o aluguel. Só que não funcionou. Ele me deu algo para dormir e eu sei que ele desligou meu celular e falou para minha amiga que eu não iria. Eu sei que no outro dia minha amiga estava brava comigo e eu não sabia o porquê, não entendi. E ali a gente meio que discutiu, mas ali eu vi que realmente aquele rapaz estava gostando de mim, então eu comecei a ter assim uma certa preocupação, mas com o tempo eu também comecei a sentir assim algo por ele. Aí mudamos para outra casa, lá a gente mobiliou toda a casa, lá nós formamos uma casa, e ali a gente começou a sair, fazer festas, a gente sempre ia para casa de uns amigos, nós bebíamos, nós enchíamos a cara, até que um dia, eu nunca vou me esquecer desse dia, uma mulher numa caminhoneta foi e soltou um despacho na esquina, e o meu esposo, até então fazendo pouco daquilo, ele e outros amigos foram lá e pegaram aquilo que estava lá, né, do despacho, a bebida, os charutos, fumaram, beberam e deram risada e felizes da vida. Só que o meu esposo, de repente, ele foi tomado pelo inimigo e de uma forma assim estranha, ele
disse, vamos para casa. Aí eu olhei para ele assim, não, com você assim desse jeito, eu não vou. Você está bêbado, eu não vou. Você vai entrar dentro do carro, Deus o livre, vai bater o carro, eu não vou. Ele falou assim, não, você vai comigo. Eu falei assim, eu não vou. E aí os meus amigos falaram para ele assim, não, cara, se ela não quer ir, deixa ela, depois a gente leva ela para você. Não, ela é minha mulher, ela vai comigo sim, o que vocês estão pensando? E eu com medo dele, eu pedi ajuda. E eu lembro que um dos amigos meus me segurou e tentaram fechar e deixar meu esposo pro lado de fora, porque ele estava realmente possuído mesmo. Tanto que ele conseguiu derrubar um muro. Gente, ele derrubou um muro. Para um homem derrubar um muro, a mão, essa força tem que ser muito grande. Ali eu vi o inimigo trabalhar e ali eu vi a fúria do inimigo e ele veio e me tomou assim e me pegou com a força e eu pensei, ele vai me matar. Aí lá fomos nós para casa. Aí eu falei assim, então deixa fulano levar o carro. Não, não vai. Aí outro dia eu olhei para meu esposo e eu vi a mesma coisa no dia seguinte. Ele ainda continuava possuído sobre aquilo. E eu questionei com ele assim, você não tá bem ainda? Você não se lembra de nada? Ele falou assim, o que você quer comigo? O que você quer saber? E aí ele começou uma briga na rua e eu ainda fui tentar defendê-lo. Eu lembro que um rapaz bateu de capacete assim nele e eu lembro que ele nem bambeou pros lados e com as capacetadas que ele ganhou, eu achei que ele ia cair no chão. E eu fui e empurrei esse rapaz, porque eu vi ele batendo no meu esposo ali, então eu fui e empurrei ele. E ali o meu esposo estava quase matando, enforcado um rapaz. Nesse momento que eu fui e briguei com o rapaz por ter batido nele, ele levanta o rapaz, bota o rapaz no carro e sai os dois como dois amigos e foram resolver alguma coisa. E ali ele me deixa sozinho. E aquele rapaz do qual eu tinha empurrado queria me bater. E se não fosse por uns amigos que estavam ali, eu tinha apanhado. Porque o meu esposo, que era para me defender, ele juntou o rapaz que estava matando, saíram, foram resolver assuntos e ele me deixou sozinho. Então esse rapaz depois me levou para casa, ele ficou comigo lá, aí meu esposo chegou, eu dormi no sofá, ele no quarto e o outro rapaz no outro quarto. E do nada ele começou a dizer que eu estava ficando com o rapaz, que eu estava afim do rapaz, e eu com medo de ele me matar, porque eu vi que ele ainda estava endemoniado, mas eu não tinha mais como orar, porque quem era eu para orar depois de ter pecado tanto, depois de ter saído da presença de Deus? A única coisa que eu dizia, Deus, não deixa ele tocar em mim, Deus, não deixa ele tocar em mim. Até que o diabo armou uma cilada. Passados uns dias, ele melhorou, as coisas voltaram ao normal e a gente, vida que segue. O diabo usou um amigo dele lá de tempos atrás que tinha feito uns favores para ele, e esse amigo veio e cobrou dele esse favor e falou assim, cara, eu tô precisando muito agora, aquela vez que te ajudei agora, talvez de estender as mãos para mim, tô precisando muito, eu quero ver se eu arrumo uma casa, um lugar para mim, para minha menina, né, minha guria, ele falou minha mina, né, nas palavreados lá. E o meu esposo falou assim, cara, eu posso tentar ver se eu arrumo uma casa para vocês lá. Ele assim, mas a gente vai com vocês já, porque daí nisso a gente já vai sair no dia atrás. E eles foram e ficaram na minha casa. E até ali eu não sabia que o rapaz estava foragido, porém ele estava foragido e já tinha feito muitas coisas erradas. E o meu esposo, por estar junto, caiu como cúmplice e ainda caiu como se ele estivesse dedurado, então ele não podia falar nada, porque se ele falasse a verdade, eles matavam ele. Porque eram pessoas ligadas a situações que eu não quero mencionar, porque são pesadas mesmo. Então essas pessoas ligadas a essas... são chamadas facções, né? Então, assim, ele tinha que bater no peito e dizer que ele tinha que assumir aquilo que ele não fez, mas ele tinha que assumir para que eles não matassem ele. Aí eu voltei de novo para a igreja. Aí eu voltei a ter um encontro de novo com Deus. Ali eu comecei a ter um processo de Deus na minha vida. Tanto que eu falava para ele assim, se você cair por causa dos teus amigos, eu nunca vou te visitar. Eu não vou botar meus pés dentro de uma cadeia. E eu não vou mesmo. Só que aí eu estava grávida, porém eu não tinha contado para ele, porque eu não queria... que ele soubesse, porque eu estava brava com ele por conta dessas tais amizades dele. E eu lembro que no dia que pegaram ele, eu fiquei sem reação, sem atitude, eu não sabia o que fazer, e eu fiquei assim, pasma, sem entender nada, até porque até então, como eu, além daquele mundo de prostituição, eu não conhecia esse outro lado, eu não sabia nem que era um policial que estava ali na minha frente, e eu
simplesmente olhando, eles prendendo ele, eu fiquei sem reação. Então, depois caiu minha ficha e a gente chamou a mãe dele e fomos para a delegacia. E lá na delegacia, ele com uma mão presa e a outra solta, ele começou a chorar e falar para mim assim: Lu, você não vai me abandonar. Aí eu falei para ele assim: não te preocupa. Aí ele falou assim: eu sei que você vai me abandonar, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, Lu, não me deixe. Ele chorava como uma criança pequena e aquelas lágrimas dele corriam assim, e aquele choro dele assim, que ele tremia ao chorar. Então, naquele momento, eu fui obrigado a falar para ele: eu não vou te deixar, porque eu e o meu filho, quando você sair, nós vamos estar te esperando. E botei a mão na barriga. E ele olha para mim e fala: você tá grávida, Lu? Eu não acredito. Sério? E aí ele gritou assim dentro da delegacia toda: ei, a minha mulher tá grávida, eu vou ser pai. E ele fez aquele escândalo assim. E aí a escrivã foi lá, falou que tinha terminado o nosso tempo e eu tinha que ir. Então ali eu comecei um processo de visitá-lo uma vez por mês, até que eu mudei de cidade e fui para onde ele estava. E ali foram 6 anos orando. Foram 6 anos que eu buscava Deus, que eu orava a Deus, que eu louvava, que eu acordava pelas madrugadas. E até que chegou uma fase assim que eu já estava cansada. Eu estava exausta. Ali eu aprendi a advogar, ali eu aprendi a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, assim, coisas que advogado pago não fizeram. Deus começou a me instruir de uma certa forma. Eu comecei a fazer os papéis, eu fazia tudo certinho, tudo bonitinho. Depois mandava lá levava no cartório para ser carimbado. Depois subia lá para cartório e esperava ser homologado e aquela coisa toda ali. Eu comecei a estudar parágrafo, todas as leis, os artigos, e ali eu fui me aprofundando nisso e fazendo os pedidos para ele. Aquilo que o advogado não fazia, eu comecei a fazer. Então ali eu comecei a fazer os pedidos para ele, pedidos de indulto, os pedidos de comutação para ir diminuindo a pena dele. Mas, por outro lado, eu comecei a me apegar com Deus lá fora. E todo dia que passava, eu falava: Deus, tá ficando difícil para mim, eu não tô mais aguentando sozinha aqui fora. Criar meu filho. E um dia meu filho estourou os 2 tímpanos. Esse eu tô resumindo, eu tô falando resumidamente essa parte para ser mais breve, porque vai ficar um testemunho longo, né? Mas é para honra e glória do Senhor. E ali meu filho estourou os 2 tímpanos, eu não sei nem como. E eu naquele processo fui, levei ele para o hospital, voltei e fui no culto com ele daquele jeito. Eu pensei: eu não posso voltar no culto de hoje, mas botei uma toquinha nele de chaves, né? Que é um toquinho que tá por orelha, para ele não poder pegar vento, porque ele não podia pegar vento, também não podia pegar sol e nem pular. E lá fui eu para a igreja. Eu sentadinha lá na frente. E aquele dia foi uma irmã pregar, uma senhorinha de cabelo branco. E eu nunca tinha visto aquela senhora. E aí aquela senhora também creio que nunca tinha me visto. Então essa senhora de repente para e olha para mim e fala: ei, mulher, você que está aí, Deus manda te dizer que ele tem ouvido o teu clamor e os teus gemidos pela madrugada. E por amor a você, ele está tirando aquele lá daquele lugar. Hoje ele está entrando lá, abrindo as correntes e quebrando os cadeados. E lá naquele fórum, ele já está com a caneta dourada, assinando os papéis. E ali eu me desmanchei em lágrimas, ali eu comecei a chorar. Ali foi um choro tão profundo, de dor e de alegria ao mesmo tempo, assim, que eu não sei explicar para vocês qual foi a sensação que eu senti. E para mim, que já tinha sido batizada com o Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, porque teve essa fase na minha vida que eu fui tomada, diferente de ser batizada ou sentir o Espírito Santo, eu fui tomada mesmo, porque eu fui para outro patamar. Eu fui em outra dimensão e eu voltei, a minha carne e meu corpo físico não aguentavam, eu não tinha força, eu fiquei uma semana com uma alegria que eu não sabia de onde vinha tanta alegria, aquela alegria contagiante, aquela alegria que não saía mais de dentro de mim, mas a minha carne e meu corpo todo mole. Essa experiência aí, para quem não sabe, é diferente. Receber o Espírito Santo e ser tomado pelo Espírito Santo são 2 coisas diferentes. E eu já era batizada pelo Espírito Santo, recebi a presença do Espírito Santo, mas quando tu é tomada pelo Espírito Santo, tu é levada em outro patamar, do qual a glória de Deus é tão forte, é tão impactante que o teu corpo físico ele não aguenta, ele não tem forças para aguentar, porque o poder de Deus é tão grande que com os nossos olhos carnais nós não aguentaríamos vê-lo. Então, para mim, já tinha passado por tantas emoções, né? Espírito Santo,
já era batizada. Ali eu caí naquele choro de emoção, de alegria, de tristeza ao mesmo tempo, porque eu falava, sim, Deus, mas isso vai acontecer quando será, né? Quanto tempo ainda vai levar para que isso se cumpra? E aí ela pega e olha para mim assim, ainda mais. Deus hoje está falando que está curando essa criança. Toda infecção que está dentro do ouvido dessa criança, Deus está puxando com cordão. E nessa época, eu voltei para casa. Isso foi num sábado, gente. Eu nunca vou me esquecer dessa data. Isso foi num sábado. E aí, no domingo, meu filho começou a brincar. E eu falei para ele assim: filho, por que tu tá pulando? Não faz isso. O médico pediu para tu não pular, tu não pode pular, tu não pode pegar sol, tu não pode nada. Então, meu filho olha para mim e fala para mim assim: mãe, mas Jesus ontem falou que estava me curando, mãe. Então, Jesus me curou. Eu não tenho mais problemas no meu ouvido, porque Jesus me curou. Quando meu filho fala aquilo, eu levo assim um baque e falo: meu Deus, a fé do meu filho está sendo maior do que a minha. Deus, o que eu estou fazendo? Senhor, olha para mim, Pai. Senhor, perdoa-me pela minha falha, pela minha fraqueza, pela minha incredulidade. E ali eu disse: filho, você tem razão. Jesus te curou. Vai brincar, meu amor, porque Jesus realmente te curou. Passou-se domingo, segunda, e na terça-feira eu fui na casa de uma amiga, que é a irmã da igreja, que foi quem, nessa época, me resgatou, de certa forma, foi através dessa irmã, que essa eu não tenho problemas em dizer que é a irmã Adriana, de Joinville, a irmã Jantira, que é uma irmã que eu amo muito em Cristo Jesus, que Deus ajudou muito, através delas, Deus trabalhou muito em minha vida, então, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida delas, pela vida dessas duas irmãs em Cristo, as quais eu amo muito. E na terça-feira eu fui na casa da irmã Adriana. Eu ia no mercado comprar algo que eu não lembro o que, mas eu acabei esquecendo o celular em casa, então eu voltei para buscar o celular e o cartão. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, no meu apartamento, que era no outro bloco, eu vejo que tinha uma ligação da penitenciária. Então ali eu fiquei meio atordoada e com um certo medo de que o meu esposo tivesse sido transferido para outra cidade, para outro lugar. Eu corri para o apartamento da irmã Adriana, porque eu sabia que eu tinha um amparo ali. Quando eu cheguei lá, a mãe dela também estava lá. E aí eu retorno para a penitenciária. Gente, as coisas, quando é de Deus, Deus faz por completo. Deus falou num sábado e na terça-feira eu ligo para a penitenciária, falo com a assistente social, fala que é a Lu, a esposa do Cauê. Aí ela fala assim: ah, Lu, tudo bem? É só para ver se você pode buscar o Cauê no fórum que ele está indo para lá. Naquele momento, eu comecei a chorar e as lágrimas começaram a rolar. E isso tem um vídeo meu e dele se encontrando no fórum, que eu vou deixar depois para ser mostrado aqui. E nesse momento eu caí de joelhos e comecei a dar glória. Levantei minhas mãos e comecei a gritar: glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. E até ali a minha amiga e a mãe dela não entendiam nada, não sabiam o que estava passando e ficaram me olhando com cara de pasmo, assim, as duas assim atônitas na minha frente. E eu glorificando a Deus, agradecendo. E de repente elas olham para mim assim: o que deu? Eu falei assim: eu preciso correr. Você vai comigo buscar o Cauê? O Cauê foi solto. E para quem não crê que a oração tem muito poder, para quem não crê que se você tiver fé, a fé pode ser a chave da tua vitória. Quando eu digo isso, é porque eu sou prova viva disso, porque essa liberdade é um milagre que aconteceu em minha vida. Por que um milagre? Através da minha saúde, das minhas condições físicas que eu me encontrava naquela época, eu pedi para eles que eles libertassem o meu esposo para domiciliar. Para quem conhece de lei, entende de lei, sabe que nenhum detento é liberado do fechado para domiciliar. Só sai quando está no semiaberto. Aí vocês conseguem entender ali o plano de Deus, o projeto, vocês conseguem ver que há um milagre. Porque se vocês pesquisarem, se tiver pessoas que aí do outro lado sejam advogados, que estejam assistindo, vão saber que o que eu estou falando é verdade. Porque para sair de dentro de lá, para o semi-aberto, depois sim, desculpa, gente. Depois sim, sai para domiciliar. Só que o meu esposo não. Através dos meus exames médicos, através
de todos os pedidos que eu tinha feito. Ele saiu de domiciliar, sem tornozeleira, sem horários para cumprir. Ali eu fui buscar ele, foi um encontro muito emocionante. E eu não acreditava, passei a noite toda assim, que eu não dormia, eu ficava passando a mão nele para crer que ele realmente estava ali do meu lado. Então, a partir daquele momento, a gente se tornou uma família. Meus filhos foram para lá, porque Deus tinha também falado sobre meus filhos, porque eu chorava muito e eu sempre questionava Deus. Eu não queria estar longe dos meus filhos e Deus sabia o quanto aquilo me doía, o quanto aquilo me machucava, porque eu queria estar perto dos meus filhos, mas eu não tinha condição. E aí Deus usava a irmã Jandira e falava assim: irmã, um dia Deus vai trazer um por um para perto de ti, tu ainda vai ver. E esse dia chegou. Até que um dia minha casa estava cheia, com todos os meus filhos, meu esposo ali. Aí eu passei um processo com a minha filha, eu não vou falar o nome dela aqui, porque esse é um testemunho que ela mais lá na frente vai contar. Que aí vocês vão entender também que quando a palavra diz honrai teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos e para que não desvies dos caminhos de Deus, ensinai os teus filhos ao caminho que andares. Então, quando a palavra fala isso, Deus está falando do pai saber educar o filho e do filho saber obedecer aos pais, honrar aos seus pais. E ali a minha filha entrou num processo de rebeldia contra mim, porque ela estava namorando um rapaz que não posso dizer o nome. Por que eu estou falando da vida de outras pessoas? Porque eu não posso dizer o nome? Porque, gente, eu não tenho a permissão dessas pessoas, dessas famílias, para estar falando o nome deles. Então eu falo o meu, as pessoas das quais eu posso falar. Então ali a minha filha entrou num processo de rebeldia contra mim por conta desse rapaz. Esse rapaz era um rapaz que batia nos pais, ele era dependente químico. E na cidade que a gente morava era muito comum, assim, matarem pessoas e, tipo, jogar o corpo para um lado, cabeça para o outro, a outra parte do corpo em outro lado. Era uma coisa, assim, muito comum. Ainda é nos dias de hoje, ainda é, e ainda pior. Então, ali, aquele processo de rebeldia com a minha filha foi um processo doloroso, porque eu tive que falar para ela que, a partir daquele momento, eu estava proibindo ela de sair com aquele rapaz. E ali ela começou a tramar por trás de mim, pelas minhas costas com o rapaz. Eu não sei como eles faziam, um bilhetinho que subia e descia. Eu morava no quarto andar, e lá, da garagem do bloco que eu morava, o rapaz mandava bilhete para ela, que eu não sei como chegava lá em cima, mas chegava e ela mandava para ele. Que depois eu tive acesso a todos esses bilhetes. Até que chegou no dia que eu cheguei ao ponto de querer bater nela, mas quando eu fui bater, eu voltei atrás, não bati. Porém, eu chavei a porta, escondi a chave. Meu esposo estava trabalhando numa pizzaria. E eu falei para ela: se você encostar a mão nessa porta, eu te arrebento toda, mas você não pisa para fora. Porque se for um dia para me receber uma notícia que encontraram o teu corpo em algum lugar, antes eu te bato, te deixo toda machucada aqui no chão, mas com vida. Mas com ele você não vai ficar. Porque Deus já falou várias vezes, Deus já usou pessoas para falar, e você ainda assim insiste e persiste neste erro. E ali, nós comemos uma pizza que o meu esposo tinha mandado. E ele chegou em casa, escondi a chave assim na cabeceira da cama, no canto dele, que ali eu sabia que ela não tinha como pegar, mas eu só não esperava que ela ia fazer o que ela fez. Ali minha filha se jogou do quarto andar. E quando eu escutei o grito dela lá embaixo, eu sabia que era minha filha. No meu consciente eu já sabia, porém assim, eu não lembrava que eu mesma tinha escondido a chave. Então quando eu fui na porta para descer correndo, eu esqueci da chave. Aí meu esposo já veio, já levantou com a chave e eu desci. Quando eu cheguei lá, assim, às vezes a gente julga as pessoas pelas atitudes e reações na hora de desespero, mas às vezes a gente não tem reações, a gente perde de certa forma o sentido. Então naquele momento eu lembro que eu falei assim, eu te falei tantas vezes: levanta e vamos subir para cima. Mas não se passava na minha cabeça que ela podia ter quebrado alguma coisa, que ela podia estar machucada. Até então, para mim, ela estava inteira. Assim, eu olhava para ela estava só com um arranhão no rosto. Eu falei: me dê o braço aqui, levante. Quando ela foi tentar levantar, ela disse: eu não consigo, mãe, eu acho que eu quebrei as pernas, os pés. Eu ainda puxei na orelha dela e falei assim: por que tu fazer isso? Gente, às vezes a gente não vigia. Como mãe, a gente erra também. Como mãe, eu errei naquele momento. Aí eu ligo pro pai dela e falo: olha, tua filha fez isso, fez aquilo, e nós estamos aqui com ela aqui em cima. Eu dei um remédio pra coluna, porque na época eu tomava remédio pra coluna. Então,
ali ele falou assim, você está doida? Você não podia ter mexido nela, porque vai que ela tem uma hemorragia interna. Então, gente, ali caiu o desespero. Ali caiu o desespero. Ali eu comecei a me desesperar e ali eu já não sabia mais o meu endereço, não sabia onde eu morava, não sabia o nome da rua. E a mãe desse menino estava lá, porém esse menino Deus fez de forma com que ele apagasse, que ele não viu nada. Ali minha filha foi para o hospital e lá se foram 13 dias dentro de um hospital, na qual ela passou por 3 cirurgias. Ela quebrou o tórax, porém não foi necessário fazer ali a cirurgia, porque até então o tórax ele tem regeneração, porém a coluna não, então ela levou 8 parafusos. Então ali ela passou pela cirurgia da coluna, da qual eu ainda tive que assinar, correndo o risco de ela perder os movimentos, né? E os pés dela, gente, ele foi quebrado em 3 partes, na qual os pés moeu. Aí essa minha filha tinha deixado um bilhete para mim, porém eu ainda não tinha tido acesso e também não quis ler, né? Porque naquele momento o que importava era a vida dela para mim. No bilhete ela foi muito clara e ela falou assim, você é a última pessoa que eu quero ver, a última pessoa que eu quero ter contato, eu espero nunca mais precisar de você, porque ele não é um monstro que vocês estão pintando. E a única pessoa, olha gente, presta bem atenção, o poder que tem a palavra. O poder que tem a palavra de Deus. Mesmo ela, em meia rebeldia, ela falou, a única pessoa que pode me impedir é Deus, mas ela ainda circulou embaixo, ela destacou a palavra Deus e escreveu com outra cor. Quando eu vi que ela quebrou os 2 pés, ali eu entendi que era um processo de Deus. Porque se ela quebrasse um só, ela ia se arrastando, mas ela ainda ia fugir com o rapaz. E a pessoa que ela disse que ela não ia precisar, que ela não queria ver, foi a pessoa que estava com ela lá no hospital chorando e passando aqueles 13 dias de dor e de luta do lado dela. Hoje a gente conta, né? Mas isso foi um livramento que antes mesmo de acontecer, Deus tinha usado um irmão da cidade onde eu moro hoje, que falou e deu até o nome dela para minha tia, que eu chamo de mãe. Daqui a pouco eu falo porque eu chamo essa minha tia de mãe. E só que a minha tia achou que era outra parente nossa que também tem, né, o mesmo nome. Porém, ela errou a pessoa, mas o livramento e a revelação foi certa. Foi para minha filha. E ali nós decidimos então vir para essa cidade onde nós moramos hoje, na Serra Catarinense, na cidade de Lages. E aqui a gente resolveu uma nova vida. Nós viemos com o objetivo de montar um lavacar com meu esposo, porém a gente chegou aqui e a gente não viu portas para isso. E nós viemos com dinheiro de lá, acabamos gastando todo o dinheiro e ficando sem nada, até que um dia o meu esposo fumava muito. Ele sentou, pegou uma lata, começou a juntar aquelas bitucas para fazer cigarro. Eu olhei para ele assim, o que tu estás fazendo? Eu vou... Falei assim, ei, eu não vim de lá para cá para ser empregada de ninguém, eu vim para ser minha patroa e para fazer os meus horários. Então, a partir de hoje, nossa vida vai mudar. Você não vai ser peão de obra como você está dizendo. Você vai ser o seu próprio. Você vai ser patrão do seu próprio serviço, porque a partir de hoje nós vamos começar a montar móveis. Ele olhou para mim e riu. Só porque você montava móveis lá, você acha que vai dar certo aqui? Eu falei assim, eu creio. Eu creio. E ali eu comecei a anunciar no Facebook. E então começaram a aparecer e de repente chegou assim um momento em que a gente já não dava mais conta. Era muitos serviços. Só que chegou num tempo que isso começou a nos afastar de novo um pouco da presença de Deus, porque muitas vezes a gente combinava de ir na igreja e acabava que ele esquecia ou ele chegava tarde e não podia ir. Às vezes eu ia num culto à tarde, daqui do bairro, às vezes eu ia em alguma igreja aleatória aqui, mas aqui a gente gostava de ficar do outro lado da cidade. E o sonho do meu esposo era ter uma menina. Agora eu vou chegar na parte mais triste do meu testemunho. Então, nós estávamos ali empolgados, esperando um neto, porque para ele, os meus filhos eram como se fossem filhos dele, e os meus filhos tinham ele como pai. Depois vocês vão entender ali mais para frente. Porque tudo que precisava, eles gritavam para o meu esposo, e o meu esposo sempre saía socorrê-los, né? Então, assim, meu esposo sempre estava junto com eles, em tudo que eles precisassem, ele estava sempre presente. Até que a gente achou que a nossa nora podia estar grávida, porém ela não estava, e ele foi lá todo empolgado, comprou 2 testes para ela, mas ela não estava. E aí a minha filha veio me pedir para comprar absorvente, uma coisa natural de jovem, então eu achei que tinha algo errado, porque eu estava atrasada ali no meu ciclo e tinha alguma coisa errada. Ela falou assim, não mãe, comigo tá tudo certo, então o negócio é contigo.
A minha nora já olha pra mim rapidinho assim, eu tenho um teste lá ainda que o Cauê comprou uma, mas eu tenho um e vou lá buscar correndo agora. E foi. E quando eu botei, que eu fiz o teste, deu positivo. Ali eu dei um berro do banheiro. Aí quando eu saio pra sala, todos aqui esperando e todo mundo assim, deu positivo, não sei o quê. E o meu esposo, na época, ele estava brincando com pipa. Sim, gente, porque ele brincava. Ele brincava com pipa, ele jogava bola com meu filho. Ele era um pai bem presente, um pai amoroso, dedicado, dava de tudo pros filhos. De tudo que vocês possam me imaginar. Ele sempre se doou demais pros filhos. Então, ele brincando de pipa, aí o meu filho chega e conta, pai, deu positivo. Aí ele olha pra mim e olha assim, então agora a fulana e o fulano, né, a Jéssica e o Wesley tem que ter juízo e criar. Daí eu falei assim, e por que eles têm que criar? Se o pai é você e a mãe sou eu. Aí ele olhou pra mim assim, assustado, assim, teve um baque de primeiro, depois ele foi fazer uma brincadeira assim de mau gosto, né, no meu ponto de vista, ele falou, oh, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, que agora eu vou ter que pagar por isso? Eu olhei pra ele e falei assim, tu tá falando que isso foi uma coisa errada, que não presta, que isso tu tá vendo como uma maldição na tua vida? Ele ficou quieto, ele falou assim, não, eu não sei o que eu fiz da vida, mas daqui a pouco eu olho pra trás, ele com o celular ligando pra todo mundo da família, ligando até pros amigos, porque ali ele criou um laço de amigo na cidade com muitas pessoas, empresários, pessoas normais, médicos, advogados, todo tipo de pessoas que vocês possam imaginar. Ele conhecia e tinha amizade praticamente com quase todo mundo, e todo mundo tinha um carinho muito grande por ele, pela pessoa que ele era, pelo caráter dele e pelo carisma dele. Então ali eu vi ele todo feliz contando para todo mundo. E aí começa uma parte de história de novo da minha vida. Com 4 meses de gestação, eu que até então, até não saber que eu estava grávida, antes disso eu já tinha erguido sacos de cimento, levado lá para trás, porque a gente estava no processo de construção. E nesse projeto da construção tinha um quarto lá atrás, que era para minha filha, que acabou ficando para outra bebê. E aí eu comecei a passar a ter os problemas de saúde, então comecei a enfrentar problemas como pressão alta, comecei a ter outros tipos de problemas de saúde. Então, assim, a minha saúde começou a ficar ruim. Aí eu ainda caí um tombo, quebrei um braço a ponto de fazer cirurgia. Eu tenho as marcas, para quem pode ver aqui, são as marcas dos fios de Kirchner, fora os parafusos. E eu ainda tenho esse lado aqui quebrado, ainda, e que eu preciso fazer enxerto, tá? Mas mesmo assim eu trabalho e faço minhas coisas para honra e glória do Senhor, porque Deus é Deus. Então eu tive que fazer uma cirurgia grávida, eu tive que trabalhar com o braço operado, engessado, tem vídeos, fotos minha com o braço assim. E chegou uma fase que aos 33 semanas de gestação eu peguei Covid sem saber, e eu comecei a entrar em trabalho de parto. E aí começou um processo de novo com Deus. E ali nós começamos aquela coisa de se apegar a Deus de novo. E ali Deus e Deus e Deus, e orações daqui, orações de lá, e orações de vários lugares e várias pessoas, porque então não tinha vaga no UTI para nossa bebê. E até todo esse processo aí eu pulei a parte de que quando a gente fez o exame e tudo, porque até então assim, o sonho dele era ter uma filha mulher. Era o grande sonho da vida dele. Então, a gente depois, né, fez um exame de sexagem, descobrimos que era menina. Então, assim, aquele cuidado com a nossa menina se tornou, assim, um pesadelo em nossas vidas, porque nós tínhamos ali um grande risco de perdê-la. E eu passei a ficar mais no hospital do que em casa, até que chegou a hora da minha filha nascer e não teve jeito. E ela nasceu ainda prematura, mas nasceu. Deus usou um servo do Senhor que veio até a nossa casa e falou tudo isso. Então, aí, meu esposo, ele estava num processo que antes ele trabalhava até 1 hora da madrugada, ele não tinha horário para chegar. Eu falei para ele assim, olha, eu não quero mais isso, a gente não tem tempo, a gente quase não fica juntos, você tá sempre fora, a gente quase não passeia. E eu disse, outra, Chloe não dorme mais sem você. Para ela dormir, você precisa estar em casa. Ela acostumou a dormir com o pai puxando na orelha do pai, então enquanto o pai não chegava, ela não dormia. Aí ela vinha na porta quando ele chegava e ela falava pro papai, papai, dá a mim, que era a chave do carro. E ele entregava, pegava ela no colo, depois ele ia, tomava banho. Muitas vezes ele já dava banho nela, porque ele cuidava dela, ele dava banho, trocava fralda, era um pai muito amoroso, muito zeloso. E nesse período passou 1 ano. Fizemos a festa de aniversário da nossa pequena, alugamos tudo, as coisas.
E ali, então a gente fez a festa de 1 ano, só para os mais próximos da família mesmo, porque era mais só para uma recordação. E nesse dia a gente discutiu por conta de uma camisa que ele não queria pôr para tirar foto e a gente se arrumou. Eu falei assim: não, ela tá vestidinha de princesa, tudo, por quê? O que, que custa para você? Depois ele veio e me abraçou e falou assim: mãe, a gente tem a semana toda para arrumar tudo de novo e tirar quantas fotos você quiser. Eu falei assim: não, porque o aniversário dela não é a semana toda. Eu, nesse processo ali do aniversário da minha filha, nesse dia ainda, depois da festa, eu pedi para que ele levasse as coisas do aniversário lá pro pessoal que a gente tinha alugado, porque eu não tinha mais vontade de montar e nem de tirar fotos depois. Então eu falei para ele assim: pode levar já, não vamos esperar até quinta-feira. E aí eu lembro que ele levou, voltou, pegou ela no colo, e ele, com ela no colo, ele falou assim: filha, hoje se o pai morrer, o pai vai morrer feliz, porque hoje eu realizei o sonho da minha vida, que é você que está aqui nos meus braços. E neste momento eu estava na cozinha, então eu vi e repreendi. Eu disse: você não sabe o que está falando. Por que você está falando isso para ela? Ela é apenas um bebê, ela não entende. Está repreendida em nome de Jesus. Isso não tem sentido você falar isso para ela. Isso foi dia 19, tá, gente? No dia 21 de março de 2023, eu passei o processo mais difícil de toda a minha vida. Ali eu conheci o que é dor de verdade. Ali eu conheci a verdadeira dor, o vale da morte. Ali eu posso dizer para vocês que eu desci no vale da morte e lá eu morri, parte minha junto. Porque neste dia nós acordamos pela manhã, um dia normal. Só que antes disso, eu ainda tenho que lembrar que 1 mês antes desse dia que eu vou começar a contar a vocês, eu havia sonhado com tudo. Deus já tinha me mostrado em sonho, mas eu não soube discernir e nem ter entendimento do que Deus estava me revelando. Então, nesse dia, a gente acordou, levantamos, tudo normal como de sempre. Ele fez café, trouxe na cama. A gente sempre tomava café juntos, numa xícara bem grande, porque é assim que ele gostava. Então, como ele era muito do café, a gente, todos os lugares que ele ia, ele chegava, ele falava: tem café aí? E café sempre foi assim uma coisa que ele não abria mão. Se tivesse, ele tomava, né? Ele nunca negava. Então ele fez aquele café e antes de sair para fora, ele veio, olhou para mim, pôs os braços sobre a minha cabeça assim, me olhando e falou para mim assim: eu amo você. Aí eu falei para ele assim: o que eu fiz de errado? Porque você tá me olhando tão estranho, falando essas coisas. Daí ele falou assim: não, você não fez nada. É só porque eu amo muito você e os meus filhos. Vocês são tudo para mim. Vocês são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. E eu lembro que ele ainda falou assim: nós temos que ir na igreja, nós temos que ir lá no pastor Donizete. Eu falei assim: realmente a gente tem que ir, vamos amanhã, que no outro dia seria dia de culto, né? Eu falei assim: vamos amanhã você não marca nada e amanhã a gente vai. E aí a gente começou a fazer planos, nós íamos desmontar uma casa toda, literalmente aqui, íamos montar no litoral, né, em Balneário Camboriú, e a gente estava programando essa viagem, como seria. Ali nós tínhamos encomendado uma cadeirinha para carro, depois eu vou explicar essa parte dessa cadeirinha também para vocês. Peço desculpa a todos que o meu testemunho é longo, eu sei que é longo porque é uma história muito comprida desde pequena mesmo, então assim, são muitos detalhes. Ali a gente fez os nossos planos e há um tempo atrás já tinha tido uma discussão dele com nossos vizinhos que moravam na frente por conta de som, gente. A gente estava com o ar-condicionado ligado e TV no volume mais alto para nossa bebê escutar o desenho, então assim, a gente não viu nada, não sabia o que estava rolando lá fora. Então eu levantei para fazer mamar para ela e ele desceu a fumar, porque ele não conseguia se libertar do cigarro ainda, né? Mas ele estava buscando isso, tanto que a gente tinha comprado o remédio está ali até hoje. Ele estava procurando a libertação do cigarro. Ele estava num processo.
E aí, nisso, a gente escutou muitas pedras na casa, a gente saiu ali fora, uma movimentação de policiais e tal, e os vizinhos acusando nós de ter dedurado eles, entregado eles, coisa do tipo, que eles perderam um som. Mas, na verdade, nós não tínhamos feito nada, a gente nem sabia do que estava acontecendo. Enfim, houve uma confusão, passado um tempo, que foi nesse dia 21, ele novamente voltou a ter uma discussão com este vizinho, do qual ele me falou assim, ele provoca só quando ele está tudo com a turma dele, ele provoca. Depois, ele não quer. E naquele dia eu sei que meu esposo pegou e falou para ele que sim, então ele queria resolver, que ele saísse para resolver, porque naquele dia ele já estava saturado das provocações e então eles iam resolver. E nisso, nesse mesmo dia, eu havia perdido um tio. Em poucas horas eu tinha descobrido que eu tinha perdido um tio muito querido, uma pessoa da qual eu gostava muito, tinha um grande carinho. E aquilo já estava me doendo, eu já estava triste com aquela notícia, já estava abalada, então eu nunca fui de deixar meu esposo sozinho, mas naquele dia eu não fiquei com ela fora, as crianças doentes. Ele mandou o celular dele para carregar e ali eu comecei. Vem para dentro. Ele, não, Deus, manda uma tempestade, Senhor, manda uma tempestade que ele entre para dentro. Mas Deus não mandou. E aí, por volta de umas 8h40, 9h, eu escutei os tiros. Ali eu já sabia que era meu esposo. E naquele momento que eu saí para fora, eu falei para minha filha, meu Deus, o que ele fez da vida dele? Ele acabou com a nossa família, ele destruiu tudo. Mas até então meu coração não sabia. Assim, aliás, meu coração sabia, mas eu não sabia de certeza. Eu estava falando uma coisa, afirmando assim pela minha cabeça. Mas eu ainda não queria acreditar. E de repente, assim, eu saí com a minha filha, a gente começou a correr e não tinha ninguém, não tinha movimentação nenhuma. Até que a gente chegou no portão do condomínio. E ali, de repente, a gente se depara com a viatura descendo para baixo. Quando a gente volta, de repente, começam a entrar muitas viaturas, muitas e muitas mesmo. E vieram todas em direção à minha rua. Ali eu comecei a me desesperar. Então, nisso veio um rapaz pedir perdão, falou assim, me desculpa, me perdoe, porque isso tudo é culpa minha. E aí eu falei assim, olha, eu não sei, não tem nem o que te perdoar, porque isso vai acabar em desgraça, ou vai acabar com em desgraça na tua família ou na minha. Quando eu termino de falar na minha, chegou um rapaz e diz assim, os homens acabaram de matar o teu marido ali embaixo. Eu olhei para ele e eu falei, não, o meu marido não. Ele não. Ele falou, sim. Aí nisso a esposa dele vem gritando com as mãos na cabeça, pra que tu falar desse jeito pra ela? Por que tu contar desse jeito? Por que essa notícia desse jeito? Eu olhei pra ela assim, não, isso é mentira. Isso é mentira. E ali eu comecei a correr pra todos os lados, ali eu comecei a correr e eu andava e me falaram que eu desmaiei umas 3 vezes e me traziam, me botavam no sofá e de repente eu tava lá fora de novo e eles só falavam pra mim a todo tempo assim, espera o SAMU chegar. E aquele espera me dava esperança que ele estava vivo. Aquilo me trazia uma esperança que ele não tinha morrido. Aquele rapaz trabalhador, um pai de família, aquele homem querido por muitos, não estava mais entre nós. Naquele momento, eu vejo o carro do ML e eu apago. Quando eu acordo, eu vejo o SAMU e eu vou naquela expectativa como o meu esposo tá aí. A moça fala para mim, eu preciso fazer um procedimento e ninguém me respondia. Passou-se que eu não sei como, alguém me deu remédios para dormir e me contaram dormindo. E no outro dia, assim, eu lembro de uma cena muito triste que eu acordei. Então, assim, eu olhei pro lado, ele não tava para mim, na minha concepção, ele tinha saído trabalhar cedo e não me avisou. Eu falei assim, nossa, onde que ele foi tão cedo que nem o café ele fez? Levantei e fui pra cozinha. No que eu olho para trás, as minhas filhas chorando e eu desabei ali, eu caí. E aí então Deus, mais uma vez, Deus usando pessoas para me amparar, porque ali eu não tinha condição alguma de fazer nada. Porque até então eu nunca tinha perdido alguém que eu amasse tanto na minha vida. Eu não sabia ainda o que era a dor do luto, mas naquele dia eu descobri o que era perder alguém que a gente ama tanto. É como se naquele dia parte minha tivesse morrido junto com ele. Eu sinto que eu desci lá no Vale da Morte. E nesse mesmo dia veio o rapaz para levar a gente no ML. Então ali eu tive um outro processo doloroso, porque eles não queriam liberar o corpo para mim. Então tive que ter
orientação do meu advogado para conseguir, e daí a família dele queria fazer cremação, porém eu não, porque eu queria ter um lugar para ir visitá-lo. De certa forma, assim, na minha consciência eu perdi o raciocínio, eu perdi a noção, eu perdi a visão das coisas de Deus, do que era de Deus, do que não era. Ali eu perdi o meu chão, eu perdi a minha estrutura, então ali eu passei a ficar uma semana de cama. E nessa uma semana não, desculpa, gente, um mês de cama, eu perdi mais de 30 quilos. Ali eu só passava a café. Eles tentavam me dar comida, eu não conseguia comer. Quando eu ia tentar comer, aquilo engasgava. Até que um dia eu deitei, dormi com um pedaço de pizza na boca, acordei no outro dia com aquele pedaço de pizza, eu não sei como não ri, engasgada. E olha que eu pedia para morrer muito naquele dia. Eu pedia, Deus me leva. Deus me leva, porque eu não quero ficar aqui. Deus, eu não vou saber viver sem Ele, Senhor. Me leva agora, Pai. Eu quero partir enquanto eu estou bem, porque aí eu sei que eu vou salva, Senhor. Porque daqui para frente eu não sei, Senhor. Daqui para frente eu posso me perder, Deus. E esse processo foi muito doloroso na minha vida. Esse processo do luto, ele me levou a uma fase que eu cheguei à beira da loucura. Eu pensei em roubá-lo no cemitério, e essas 3 vezes que eu tive a tentativa, eu não sei hoje dizer para vocês se realmente o cemitério estava fechado ou se Deus me fez enxergar fechado para que eu não fizesse a loucura, porque dali eu sairia presa ou ia para um sanatório. Então eu sei que Deus me fez chegar lá e me deparar com o portão fechado, e ali eu não consegui aquele objetivo meu que era de roubá-lo do cemitério e trazer para casa, que eu não sei nem como eu faria isso, porque hoje, pensando nos dias de hoje, como eu iria tirar de uma gaveta muito alta e como eu ia segurar aquele caixão pesado, ia ser um desastre, provavelmente ia derrubar no chão, ia ser um desastre por completo, mas assim, naquela época eu não estava raciocinando bem, então eu tinha perdido os meus sentidos. Desde o velório, ali foi um processo que eu não me lembro das pessoas que foram, quem não foi. Eu tenho raras lembranças. A minha madrasta estava ao meu lado e eu não sabia que ela estava ali, porque esse tempo eu estava fora de si. Eu vivia assim uma fase da minha vida que todo dia eu chorava. Às vezes, as madrugadas, eu passava chorando. Muitas madrugadas eu esperava todos dormirem para que eu fosse chorar. Ali pelas madrugadas eu chorava, pelas madrugadas eu tinha as minhas crises de ansiedade, pelas madrugadas eu ficava ouvindo os áudios dele, e eu cheguei assim à beira da loucura, coloquei uma câmera para nossa proteção, porque no dia seguinte, após o enterro dele, roubaram coisas do carro, então eu botei a câmera, e ali eu fui passando por um processo de loucura, e eu precisava, o meu corpo gritava por socorro, eu pedia, eu implorava aos irmãos que viessem me visitar, que viessem orar na minha casa, porque foi esse momento em que eu comecei a perder tudo. Tudo se foi perdendo dentro de casa, as coisas eletrônicas, eletrodomésticos se estragando, se queimando, e eu não tinha explicação para aquilo, mas eu também não tinha dinheiro, eu não tinha condição, e eu comecei assim, a passar naquele processo de perca, além da perca emocional, da perca daquela pessoa que eu amei, que era o meu esposo, pai dos meus filhos, e eu ainda comecei a perder bens materiais. E esse processo foi muito doloroso, dói até hoje, mas aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fui na igreja, e aí eu vou chegar num ponto para vocês sobre igrejas, porque o que a gente prega, a gente não prega placas, né? Claro, cada um tem, às vezes, né? Um é da Quadrangular, outro é da Assembleia, outro é da Deus e Amor, e eu respeito todas as placas, porque para mim o que importa é servir ao Senhor, independente de placa, desde que a gente esteja puro e limpo para o Senhor e verdadeiramente adorar ao Senhor é o que importa. Então, eu lembro que eu suplicava, e não foi só numa igreja, eu supliquei a outras pessoas que viessem na minha casa fazer oração, porque aquilo não era normal, havia um espírito obsessor tentando aproveitar daquela situação em que eu estava vivendo para mim achar que era o meu esposo, porque a câmera dizia que tinha alguém ali, aí a gente via as imagens sempre batendo nos lugares onde ele ficava, ao ponto de parecer uma imagem dentro do carro como se fosse parecido com ele, um homem de boné, assim como era ele mesmo. E ali eu fui começando a ficar perturbada mentalmente, e nesse momento que eu mais precisei, gente, eu não tive apoio da igreja. Ali eu tive um baque, ali eu tive um impacto, assim, que ali eu falei assim, Deus, eu estou sozinha, tu me deixou sozinha, Deus, nem os irmãos querem vir orar por mim. Por que, Senhor? Por que o Senhor levou?
Por que o Senhor não livrou? Por que o Senhor não ressuscitou, Deus? E eu ia na igreja sempre, Deus sempre tocava na palavra de Lázaro e eu questionava com Deus, por que Deus jogava na minha cara que Deus tinha ressuscitado Lázaro, que Deus tinha feito aquilo, e eu questionava. E aí eu não entendia, eu ficava me questionando sobre aquilo e não entrava na minha mente por que daquela palavra. Então, eu fui perdendo a fé, de certa forma, fui perdendo o interesse da igreja, porque quando eu mais precisei foi quando eles me abandonaram. Até que eu cheguei num culto e Deus falou comigo que Deus naquele dia estava fechando sepultura e dando um livramento e repreendendo o espírito de loucura sobre a minha vida. Ok, ali eu ainda estava confiante em Deus, então ali eu ainda continuava indo para a igreja, que é a Assembleia. Porém, todos ali conheciam a minha história, sabiam o motivo da minha dor. E como o meu esposo morreu com mais de 30 tiros, ele foi executado pelos policiais dessa cidade, incluindo bala expansiva. Entre a queda, ele teve fratura, eu acredito que exposta, não posso confirmar, porque são coisas que eu mesma não quis saber pelo meu advogado. A tal cadeirinha que eu falei para vocês lá atrás, que nós tínhamos encomendado para nossa filha, eu recebi lá dentro do IML. Foi a encomenda mais inusitada, mais esquisita de toda a minha vida que eu recebi, sem prazer nenhum, porque eu ali não quis abrir, eu não quis ver, eu não quis saber de nada. Então, nesse processo de eu estar indo para a igreja, eu chego um dia lá, foi feito as apresentações, tudo normal, o culto estava tudo normal, até que o pastor me chama o pregador. E quando o pregador se apresenta, eis que ele se apresenta como um policial. Ali o culto para mim acabou. Ali o culto acabou, eu simplesmente saí aos berros para fora, o meu coração na mão, e eu não tinha condição física de responder, emocional, eu não tinha condição alguma ali, eu caí numa crise de ansiedade, ali eu passei muito mal e eu voltei para minha casa e eu falei, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. E ali eu fui ficando, e ali eu tentei encontrar em outras pessoas uma forma de diminuir a minha dor. Eu machuquei outras pessoas também, porque infelizmente eu fui usada, de certa forma, porque nesse meu processo de luto, eu acabei ferindo outras pessoas. Conheci um rapaz que me ajudou muito, porém eu acabei ferindo esse rapaz, porque o meu amor pelo meu esposo era tão grande que eu não conseguia esquecê-lo. Então, qualquer pessoa que se aproximava de mim, eu via como só um aconchego, alguém para cuidar de mim naquele momento. E eu não soube valorizar certas pessoas. Porém, ali eu passei um período de revolta, uma revolta grande, foi um processo muito doloroso para mim, tudo aquilo. Eu fiquei com uma filha de 1 aninho, que ele morreu 2 dias após, né? Como eu falei lá atrás para vocês, a gente fez a festa dela no dia 19, dia 21 ele veio a falecer. Meu filho estava com 8 anos, prestes a fazer 9 anos, no dia 26 de abril, ou seja, 1 mês e pouco após a morte do pai. E ali eu tive que entrar num processo muito doloroso com meu filho, porque ali o meu filho tentou tirar a própria vida por 2 vezes. Eu tive que parar num hospital, da qual eu tive as piores experiências da minha vida naquele hospital, com o meu filho, no qual eu tinha medo de deixá-lo sozinho, pelo que eu vi e convivi dentro daquele hospital. Eu digo que lá não é lugar para criança. E ali nesse processo doloroso, nós passamos Natal, Dia dos Pais, o aniversário do meu filho foi dentro do cemitério. E essas datas, então, a gente passou a não querer comemorar mais, nem aniversários, nem outros tipos de datas, e se a única data ainda que a gente lembra é do Natal, por conta que era o aniversário do meu falecido esposo. Então esse processo doloroso da minha vida, ele foi se arrastando 1 ano, mais ou menos, e 8 meses, até que eu entrei no processo de revolta contra Deus. E ali, Deus começou de novo a trabalhar na minha vida. Porque ali, depois de conhecer a palavra, depois de todo esse processo que eu passei na minha vida, eu comecei a procurar por cartas, e toda live que eu entrava, que eu via que tinha cartas, eu entrava lá, eu queria saber se o processo dele ia demorar, se eles iam ser condenados, se não iam, e aquilo assim me consumia de uma forma que eu estava à beira mesmo da loucura, e eu realmente não conseguia se raciocinar e fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Até que um dia eu
entre em contato com a irmã Jandira de Joinville, que é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa incrível, que até hoje ela me ajuda muito. Ela hoje ainda é meu socorro, às vezes, quando eu estou na dúvida de alguma coisa, a irmã me ajuda cá, que Deus me deu uma revelação, mas eu estou meio assim, eu preciso de uma confirmação maior. E aí lá corre eu pedir ajuda para a irmã Jandira, porque a irmã Jandira é uma bênção do Senhor, é uma pessoa que vive o que prega e prega o que vive. Fui vizinha dela por um tempo, nunca vi ela falar uma palavra assim, nunca vi ela discutir, nunca vi ela brigar com as filhas, nunca vi ela gritar. A vida dela sempre foi louvar, glorificar e adorar ao Senhor o tempo todo, e orar à noite, pelas madrugadas, durante o dia, e uma calma assim na sua voz, na sua... Ela em si é a pessoa mais incrível, assim, cristã que eu conheci em toda a minha vida. E essa mulher começou a me ajudar ali naquele processo. Irmã, tu sabe que Deus tem obra na tua vida, tu sabe que Deus tem propósitos contigo, tudo tem um propósito nessa vida, tudo Deus tem um porquê. E eu começava a questionar com ela, e qual é o propósito de Deus ter feito isso na minha vida, permitir que eles viessem e destruíssem o meu lar, destruíssem a minha família. Hoje eu não tenho família, eu olho para as casas e eu não tenho minha família, eu olho nos finais de semana as famílias reunidas, eu não tenho mais o meu esposo. Que família, que propósito, onde está o propósito nisso? Eu perdi o meu esposo, meus filhos ficarem sem pai, meu filho tentar tirar a vida por 2 vezes para querer ir junto com o pai, cadê o propósito disso tudo? E ali foi ela me evangelizando, e ela falando, lembra de onde Deus te tirou, lembra do que Deus fez, lembra do que Deus fez na tua vida, lembra das coisas que Deus te preparou, lembra de tudo aquilo que Deus fez. Irmã, tu é muito usada por Deus, deixa Deus te usar, varoa, vai. Não deixa o inimigo fazer aquilo que ele quer na tua vida. Eu sei que tu amava teu esposo, mas um dia Deus vai te honrar ainda. Eu sei que eu não tenho palavras para te falar em relação à tua dor, mas Deus ainda vai te dar conforto, um dia Deus vai te mostrar, um dia Deus vai te preparar. E nesse Deus vai te preparar, ali eu comecei a orar, e o rapaz que eu tinha ferido lá atrás se perdeu. Eu precisei fazer um resgate, digamos assim, eu não vou falar o nome dele, em respeito à família dele, eu não posso falar. E então, quando isso aconteceu, eu não consegui a resposta de primeira, e ali eu ainda tive um prejuízo financeiro, no qual eu perdi um valor grande até, né, que eu posso dizer que eu fui roubada nesse tempo. Só que o propósito, na verdade, não estava em eu conseguir resgatar de imediato aquele rapaz. Deus tinha propósito na vida de uma outra moça. Ali Deus me levou até a casa dessa moça. Essa moça veio aceitar Jesus. Na sequência, o filho dela também. Então eu comecei a entender e começar a ver as coisas de Deus de uma outra forma. Então eu comecei a louvar, a orar e servir o Senhor dentro da minha casa. E eu falava, Deus, eu quero uma igreja para mim, mas eu não consigo achar um lugar para mim. Eu não consigo achar uma casa onde eu vá, porque essas igrejas de hoje, assim como tem o povo Nutella, tem a igreja Nutella. Em toda igreja que eu vou, estão preocupados só com a aparência física da igreja, mas não estão preocupados com as almas. Eles não se preocupam mais em nas casas orar, eles não se preocupam mais em ir cuidar das ovelhas. O pastor está mais preocupado lá em ajeitar o púlpito com as roupas, os ternos. E ali eu comecei a falar com Deus, e eu comecei em um questionamento grande com Deus, e Deus começou a usar pessoas e usar outras pessoas de fora que eu nunca vi na vida até então, não sei quem são, não faço ideia de quem seja, mas Deus começou a usar pessoas de fora, de outros estados, e dizer, ó, Deus vai te dar um ministério. E essa palavra está se cumprindo, porque eu estou começando a preparar tudo. Eu comecei primeiro por mim, né, porque eu cheguei numa fase que eu disse, Deus, eu preciso estar limpa e pura para te adorar e te servir. Então, nesse processo todo que eu estou me preparando para este ministério do qual Deus está me dando, eu também estou ganhando almas para Jesus, estou trabalhando, estou fazendo o meu trabalho físico lá fora, mas também eu faço a obra do Senhor, eu evangelizo, muitas pessoas me ligam e eu oro. E hoje eu digo para vocês assim que, através da minha dor, Deus transformou minha dor em força, porque de uma pessoa que estava morta em vida, de uma pessoa que estava caída, realmente destruída, porque era assim que eu me encontrava naquele momento, Deus foi me dando forças para criar os meus filhos. E hoje eu posso dizer que hoje eu vivo o sobrenatural de Deus, eu vivo o impossível de Deus, eu vivo o milagre, e eu sou um milagre de Deus, porque não era para me estar aqui, tanto porque Deus me guardou de várias formas. Teve fases de eu sair assim no meio daquela depressão, e eu não sabia em que lugar eu estava, nem quem eu era, aonde eu morava.
o meu endereço, eu não sabia o que eu estava fazendo ali e eu passei por tudo isso, além da dor do luto. Para quem perdeu, sabe que quando a gente perde, é só quem perde que sabe a dor, né? A dor continua aqui ainda, o meu luto continua, porque eu não esqueci, eu ainda lembro e amo o pai dos meus filhos em Cristo, porque ele foi uma boa pessoa para mim, um bom pai, e eu ainda acredito, pela fé, que nos últimos momentos ele ainda partiu salvo, e pelos sinais que Deus me deu, dos quais eu muito pedi a ele, acredito eu sim que meu esposo partiu salvo, para a honra e glória do Senhor, e hoje meu filho foi evangelizado, hoje meu filho vai para a igreja, hoje meu filho quer louvar, hoje nós oramos dentro de casa, lemos a Bíblia juntos, nós adoramos ao Senhor juntos, nós falamos de Deus para as pessoas juntos, e ele, eu sei que vai me ajudar no ministério também junto. Nós vamos servir ao Senhor tudo junto. Eu e minha casa serviremos a Deus, porque eu creio que a minha filha, que ainda é bebê, quando ficar maior também, ela vai já conhecendo a palavra, também vai viver das bênçãos do Senhor. Então, se eu hoje estou aqui de pé, é porque há um Deus que ainda opera milagres, há um Deus que ainda nos ama, e porque graças a Deus e sua infinita misericórdia, nós estamos vivendo o tempo da graça. E eu glorifico o nome do Senhor por ele ter me mantido de pé e pelas almas das quais ele tem me permitido, em meio à minha dor, Deus tem me dado forças para ganhar almas para Jesus, para ministrar a palavra, para poder levar o testemunho por onde eu tenho passado e a quem eu posso levar. E eu glorifico a Deus, porque hoje eu sei que Deus me ama. De uma tal forma, Deus me livrou de acidente, Deus usou uma pessoa que lê cartas num entrever, foi um reboliço, uma coisa que eu não sei explicar para vocês, mas é um reboliço, uma coisa muito estranha, que essa pessoa diz que sabia de toda a minha dor e tal, e daí de repente ela vem falar comigo e ela fala assim, mas você é profeta do Altíssimo. Eu falei, sim, sou. Deus me deu o dom de revelação, Deus me deu o dom de ver, por sonhos, em visões, orando, eu tenho o dom da revelação, sim. Aí essa pessoa, eu não posso mexer contigo, eu não posso falar contigo, eu não posso nem chegar perto de você. Você é filha do Altíssimo. Você é filho daquele lá de cima, o Altíssimo é assim que ele gosta de ser chamado, né? Eu não tenho autoridade para mexer com vocês. Eu não posso, me desculpa. E essa mulher se desesperou, fugiu de mim de todo jeito. E aí no outro dia Deus me pega. E Deus me pega. Vai lá e fala, vai lá e fala. E eu, Deus, como é que eu vou falar para uma mulher dessa? O que eu vou falar? E ficamos num conflito ali. Mas aí ali, quando Deus falava assim, vai lá e fala, a única coisa que eu senti assim, Deus, como tu és maravilhoso. Deus, como tu és incrível. Como tu me amas, Senhor, porque até então eu não sabia desse amor de Deus por mim. Mas eu sou tão amada por Deus que Deus teve que fazer o diabo se render e falar que ele não podia tocar em mim porque eu era do Altíssimo, porque eu era escolhida. E ela ainda teve que falar com a própria boca, eis que Deus te escolheu no ventre da tua mãe ainda antes que te formastes. E minha mãe tentou me abortar, mas não conseguiu. Ela tentou me tirar, ela me rejeitou a vida toda. Eu tive uma vida de rejeição, porém Deus não permitiu. E hoje eu estou aqui para contar o milagre que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio, mas a gente não vê. Muitas vezes Deus está trabalhando e você não consegue entender. Muitas vezes você olha para o mundo te oferece tantas coisas e você se deixa levar, mas o que Deus tem para as nossas vidas é muito maior. É muito além daquilo que os teus olhos podem ver nos pratos, nos manjares do mundo. Porque o que Deus tem para nós é celestial, é a morada eterna, é adorar ao Senhor para todo sempre. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade que este canal Semeando Vidas me deu para poder contar aqui o meu testemunho. E se Deus permitir que o meu testemunho alcance muitas vidas, se você se identificar com esse testemunho, saiba que Deus te ama, Jesus te ama e eu também. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Semeando Vidas, mais uma vez.
Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês. Amém, Senhor Jesus. Glória ao Senhor Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.